No vídeo de hoje nós falaremos sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, sobre a delação do Mauro Cid, sobre Alexandre de Moraes e os seus capangas do STF e sobre os rumos históricos que a nossa nação está sendo conduzida a partir do que vem acontecendo nos últimos dias. Quero que você termine esse vídeo entendendo qual é a nossa realidade momentânea, o que isso trará de consequências e o que você pode fazer para que o futuro dos seus filhos não seja impactado por essas verdades e esses fatos que estão acontecendo hoje nos nossos dias. Vocês sabem que na maioria das vezes eu pego temas complicados, temas complexos, e eu consigo traduzir para vocês de uma forma mais fácil de entender, uma compreensão popular. Então eu pego textos, contextos e assuntos que são muitas vezes trazidos pela mídia de forma rebuscada e eu traduzo ele de uma forma plausível para vocês conseguirem entender. Bom, nos últimos dias, o Brasil tem sido palco de uma vergonha, né, de uma confusão política sem precedentes. O que está acontecendo? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi denunciado por uma suposta tentativa de golpe de Estado. O que é golpe de Estado? Golpe de Estado é quando você perde a eleição e você tenta tomar o poder à força. Por que houve então essa denúncia contra ele? Essa denúncia partiu da suposta delação do seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Por trás dessa história existe uma questão ainda maior. Será que a justiça está sendo aplicada de forma justa? Ou estamos vendo um jogo de política, um jogo político, onde as regras mudam de acordo com o interesse de quem está no poder? Vamos explicar e entender essa situação. Vamos partir de um contexto histórico. Isso já aconteceu no Brasil outras vezes? Bom, o Brasil já viveu momentos parecidos em outras épocas, né? Lá na década de 60, o país passou por um regime militar. E a justificativa para esse regime perpetuar no poder foi uma possível intenção de defesa da democracia. Né? Então, o que era para defender a democracia contra os comunistas acabou resultando em anos de repressão. Já em 1989, né, na primeira eleição direta para presidente, né, após a ditadura, Fernando Collor foi eleito. Né, o Fernando Collor foi eleito. E depois, em 1992, então, ele sofreu um impeachment a partir de denúncias de corrupção. Na época, então, a Justiça e o Congresso, diferente do que está acontecendo hoje, atuaram de maneira sucinta, de maneira correta, né, em relação ao Collor. Mais recentemente também, na era moderna já, do governo Lula, nós também tivemos a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato levou o Lula à prisão, mas depois as suas condenações foram anuladas por quê? Sob a justificativa de que o processo foi conduzido de forma irregular, ou seja, não é que não houve indícios de crime, mas é que o processo, a forma como foi conduzida, foi irregular, segundo eles. Porém, agora, Bolsonaro enfrenta um cenário parecido, mas com um tratamento muito diferente aí dado pela justiça. Bom, primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, então? Falta de transparência na delação do Mauro Cid. Né? A delação do Mauro Cid foi decisiva para que as acusações contra Bolsonaro surgissem. Só que as filmagens, né, dos depoimentos, da delação que ele fez ao ministro Alexandre de Moraes, foram mantidas em sigilo, estão em sigilos por este mesmo juiz. Isso levanta uma questão, isso levanta uma pergunta. Por que esconder a filmagem? Por que esconder as imagens? Se a delação contém provas tão contundentes, né, tão significativas, por que não divulgar tudo? Em outros casos, por exemplo, como a Lava Jato, os áudios e os documentos vazaram em questão de minutos. Parece que agora a regra é outra, né, quando se trata do ex-presidente. Bom, vamos para o ponto 2. Segurança jurídica. O que é segurança jurídica? A regra vale para todos ou vale só para alguns? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está sendo julgado diretamente pelo STF, sem passar por instâncias inferiores. Isso é algo que foge do padrão habitual, do jurídico tradicional. Isso não é o que acontece. Geralmente você começa sendo julgado pelas instâncias abaixo e conforme você vai pedindo recursos ou a outra parte vão ganhando os recursos, vão subindo. Ao contrário da normalidade do Código de Processo Penal, Bolsonaro já começou sendo julgado pelos ministros do STF. Isso cria um precedente perigoso. Por quê? Porque se a justiça pode tratar um político dessa forma hoje,
político, um ex-presidente do nosso país, está sendo tratado dessa forma, ela pode fazer o mesmo com você amanhã. Além disso, os juízes e os ministros do STF deveriam agir de forma imparcial. Mas o que nós temos visto é uma atuação cada vez mais política, partidária. Nós deveríamos ter ministros, principalmente no STF, que defendem a nossa Constituição, que defendem a nossa Carta Magna. Só que nós temos nós temos ministros dentro do STF se portando como políticos, como advogados. E isso não está sendo legal. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês. Quero fazer uma comparação entre o que está sendo feito agora com o que foi feito na Lava Jato. Lula foi condenado com base em delações. E essas delações, essas provas, né, através das delações, foram consideradas fracas alguns anos depois. O STF anulou o processo, alegando o quê? Alegando que a justiça errou na condução do caso. Então o STF não anulou o processo porque estava errado, não havia provas suficientes, mas eles entenderam que a condução do caso foi feita de maneira errônea. Tá? Só que agora, o Bolsonaro está sendo alvo de um processo baseado em uma suposta delação que nem sequer há filmagens, que nem sequer há o vídeo, que nem sequer tem o vídeo. E a pergunta que fica é, por que 2 pesos e 2 medidas? Se a justiça anulou as condenações de Lula, automaticamente ela nem deveria usar os mesmos artifícios para poder condenar Bolsonaro. Quanto mais denunciá-lo sobre os mesmos princípios que aconteceu com o Lula e ele foi... Então, se a justiça anulou as condenações de Lula, ela também deveria seguir os mesmos princípios com Bolsonaro. E ou não se denuncia o ex-presidente, ou a justiça então vai precisar tratar o caso da mesma forma. Então, a gente vai para o quarto ponto. O poder do STF, o poder que o STF tem em relação às pessoas, tem desequilibrado a relação entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal estão tomando decisões, os juízes de lá estão tomando decisões que no passado caberiam ao Congresso ou ao Judiciário comum. Eles estão pegando essas decisões, eles estão pegando essas causas e eles estão julgando, quando na verdade quem deveria estar tomando parte disso era o Congresso ou as instâncias menores. Alexandre de Moraes atua como juiz, como investigador, como executor, e ele acumula um poder que foge da normalidade. Provavelmente isso é uma questão perigosa. Além disso, o Congresso, que deveria atuar como um contrapeso, o Judiciário está vacilando aqui, então o Congresso atua como contrapeso para poder equilibrar a balança da justiça. Dessa forma, agindo de maneira errônea, ele não questiona essas atitudes, essas decisões dos ministros do STF. E aí ele permite que o STF tenha o controle total sobre os acessos, sobre os processos dos políticos. E chegamos então ao quinto ponto. Qual é o quinto ponto? O que tudo isso que eu descrevi para vocês significa para o futuro do nosso país? Significa para o futuro dos seus filhos? A instabilidade jurídica e política pode afastar investidores e prejudicar a economia. Então, os investidores estrangeiros olham para o Brasil e falam, peraí, se eu entrar no Brasil, se eu vender no Brasil, se eu produzir no Brasil, se eu tiver empresas do Brasil e eu tiver algum problema na justiça, essa justiça ela não é neutra, ela não é equilibrada, ela age de acordo com seus próprios interesses. Então, peraí, eu não vou para lá, eu vou para outro país, eu vou para Argentina, eu vou para o Uruguai, eu vou para outros países onde há segurança jurídica, coisa que não existe no Brasil. Se hoje um ex-presidente pode ser julgado de forma questionável, amanhã qualquer cidadão pode ser alvo da mesma forma, da mesma sistema judicial que age conforme o interesse do momento. Então, eu já falei isso, mas é necessário reforçar. O Brasil está criando um ciclo de perseguição política. Quando um lado ganha, usa a justiça contra os seus adversários, ao invés de termos uma regra clara e estável. Não importa qual presidente esteja à frente do nosso país, a lei é a mesma. As formas como devem ser conduzidos os processos são as mesmas. O processo legal deve ser o mesmo, independente de quem está no poder. E não quem está lá no poder usar o lado político para avançar nas investigações ou para punir quem eles querem ou agir
de acordo com os seus próprios interesses. E com isso chegamos à conclusão desse vídeo. Esse vídeo não é simplesmente sobre Bolsonaro, é sobre como a justiça está sendo usada no Brasil. Será que nós estamos garantindo um futuro justo, um sistema justo para todos, ou nós estamos favorecendo quem está no poder? Será que quem está no poder só que está sendo favorecido? O que acontecer agora, presta atenção nisso, o que acontecer agora pode definir o futuro do nosso país. Se a lei não for aplicada de forma igualitária entre as pessoas, qualquer um pode ser o próximo alvo. Este alvo pode ser você. Ah, mas eu não sou político, não importa. As suas causas podem estar nas mãos de um juiz que também pode agir de forma política. Nós estamos cada vez mais sendo massacrados. A direita está sendo cada vez mais ameaçada. Tudo aquilo que o regime ditatorial fez com a esquerda, agora a esquerda chegou ao poder e está fazendo com a direita. Vamos provavelmente ter o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na cadeia, inelegível. Isso é fato. Eu convido você, então, dessa forma, a continuar acompanhando este caso, né? Não só este caso, mas também outras notícias que impactam o nosso país. Se inscreva nesse canal, é tudo que eu peço para você. Ative as notificações, deixe seu comentário. Fale o que você pensa dessa situação, se o que eu estou falando faz sentido ou não. E será que nós estamos vendo justiça acontecendo ou uma perseguição política?